Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação Viva em Cristo aqui pela Rádio Liberdade FM. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Que a mão do Deus vivo, do Deus eterno, onipotente, onipresente, Ele possa estar abençoando a tua vida nesta tarde. Aqui quem fala é o pastor Miqueias, da comunidade evangélica Viva em Cristo, e todos os dias, nesse horário das 3 às 4 horas da tarde, nós temos essa programação aqui na Rádio Liberdade 96.1 e também na TV Cultura, TV Liberdade, Canal Cultura 23.1. Estamos ao vivo na TV e na rádio, nesse horário das 3 às 4 horas da tarde. Que Deus seja louvado e exaltado pela sua bondade, pelo seu favor. E tudo isso é cumprimento das Escrituras, né? O Senhor Deus nos deu uma ordem, através do seu Filho, que nós anunciássemos o Evangelho, a palavra de Deus, até os últimos dias. E essa programação ela serve para orientar, ajudar, aconselhar. Também tem momentos que a gente abre espaços aqui, né, para outras pessoas trazerem aqui alguma ajuda, alguma orientação, né? Dia de segunda-feira eu costumo fazer isso, trazer sempre aqui, abrir espaço, né, para quem quer vir aqui falar do seu trabalho, daquilo que ele exerce na sociedade e está ajudando as pessoas. Você sabe que a vida é feita disso, né? Aí nós temos que estar ajudando uns aos outros. E dentro dessa programação, claro, nós não podemos deixar de anunciar a mensagem de Deus. Na terça-feira, eu já trago uma mensagem mais voltada mesmo, né, para a Bíblia, um momento de consagração. A gente já passa o dia todo ali em consagração, em jejum pela manhã lá na igreja. Inclusive, eu quero convidar você, falando hoje, segunda, para que amanhã, na terça-feira, você faça conosco um jejum. Faz quanto tempo que você não faz um jejum? Você que é cristão, você que é evangélico, você que serve a Deus, né? Você tem costume de jejuar, de orar? Porque jejuar e orar faz parte da vida de um cristão, né? Quando a gente deixa de orar, de jejuar, a gente enfraquece, né? A gente fica até aparentemente bem, né? Religiosamente falando, uma pessoa que ela não tem a prática do jejum, da oração, para ela realmente se humilhar diante de Deus, né? Na presença do Senhor, ela pode até aparentar, né? Uma pessoa que está bem, né? Só que isso é só aparência, né? Mas o que faz com que a gente realmente seja uma pessoa que agrada a Deus, né? Que serve a Deus verdadeiramente, é a gente jejuar e orar, se humilhar. Se tem uma coisa que todo cristão tem que ter na vida, é uma vida de jejum, de oração, né? Eu convido você para amanhã fazer um jejum. Se já faz tempo que você não jejua, amanhã até meio-dia, de manhã, só tomando líquido até o meio-dia. Ah, pastor, eu não tenho costume não. Ah, eu nem me lembro a última vez que eu fiz jejum. Eu acho que eu só jejuei porque o médico pediu para mim parar, para mim, né, fazer um jejum para poder fazer um exame. Então, meu irmão, você precisa se dedicar no jejum, na oração. Porque quando você jejuma e você ora, quando você vai para as Escrituras, né, para a palavra de Deus, que você vai ler a Bíblia, né, ou você vai buscar direcionamento de Deus para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. Então, é nesse momento que Deus vai te fortalecer, é nesse momento que Deus vai falar contigo. Teu espírito estará mais sensível, teu corpo, né, tua carne estará subjugada, né? Porque o papel do jejum, da consagração é justamente isso, é dizer não a si mesmo, às suas vontades,
a sua carne, matar a carne, fortalecer o espírito. Então eu faço um apelo aqui, eu estou apelando a você cristão, você evangélico, independente da igreja que você frequenta, independente de você ser crente há muitos anos ou pouco tempo na igreja, vamos jejuar e orar, tá? Tira um dia da semana. Se você não quiser fazer amanhã, na terça-feira, que amanhã a gente faz coletivo, né? É um jejum onde toda a igreja faz, todos fazemos juntos, e aí a gente vai encerrar, né, o jejum ao meio-dia. Eu vou lá para a igreja, né, fazer a oração de 11h30 meio-dia com os rapazes, com os jovens, os homens que vão ali. E à noite a gente tem um culto na igreja que é um clamor. E nesse clamor, à noite, a gente apresenta a Deus as causas impossíveis. Nós apresentamos a Deus ali à noite, né, clamamos a Deus por aquelas situações, meu irmão, que talvez os remédios não podem resolver, né? Um tratamento não está sendo suficiente, conselhos não basta, aquela pessoa que parece que não tem jeito para ela, parece que não vai mudar, aquelas situações na tua própria vida que você fala assim, que situação difícil, será que isso nunca vai mudar, será que isso não vai romper na minha vida, será que eu não vou conseguir me libertar desse erro, desse pecado na minha vida, será que eu não vou conseguir sair dessa situação, desse fundo de poço? Então é ali que a gente ora e clama, é nesse dia de terça-feira, é o dia que nós compramos a briga mesmo, tá entendendo? Entramos para a batalha, para a guerra, no nome de Jesus Cristo, aquele que já venceu todas as coisas, e é Ele que nos dá os respaldos. Nós jamais faríamos isso por nossa própria conta, né? Nós não entraríamos numa guerra, numa batalha espiritual, se não tivéssemos autoridade para isso, se não tivéssemos uma determinação para isso, dada do próprio Deus, né? Do próprio Filho de Deus, aquele que veio a este mundo, se fez carne e Ele venceu todas as coisas. Então Ele nos deu poder e autoridade também para vencer. Ele nos deu poder e autoridade também para esmagar, né, a cabeça da serpente. Amém? Em Cristo Jesus, é claro. Em Cristo Jesus. Isso não tem nada a ver com o pastor Miqueias. Você sabe o que é que o pastor Miqueias é? O pastor Miqueias, ele é um ser humano igual a você. Olha para você mesmo agora. Faça uma análise de você mesmo. Como é que você é? Diga aí. Você é perfeito? Você tem defeitos? Como é que você é? Faça uma autoavaliação de você mesmo. Pois é, o pastor Miqueias é isso aí também, ó, ser humano, igual a você, lutando, buscando a Deus, né, para vencer, perseverando. Agora, algo tem que ter de diferente na minha vida. E uma coisa eu posso afirmar, que eu tenho a certeza absoluta que eu tenho na minha vida, que é o Espírito Santo de Deus. E isso eu tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está na minha vida e fui selado e marcado pelo Espírito Santo de Deus. E é a coisa mais preciosa da minha vida, é a minha comunhão com Deus através do Espírito Santo. É algo que eu jamais vou abrir mão ou negociar, eu não posso. Posso perder tudo que eu tiver na minha vida, menos o Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo se afastar de mim, se o Espírito de Deus que me selou, que me marcou, que me escolheu e usa a minha vida e fala comigo e me capacita, se ele se retirar de mim, eu estou perdido. Eu sou um pobre, cego e nu, miserável, pecador, que não sabe o que fazer. Como uma folha seca que o vento leva para qualquer lugar, assim é a vida do homem que não tem o Espírito Santo de Deus. Então eu não quero ser uma pessoa de aparência, né, religiosa, eu não quero ser uma pessoa que vai viver apenas para agradar este ou aquele, mas para agradar a Deus. E aí eu faço um apelo para você aqui também. Busque o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você é falho, Deus conhece tuas falhas, teus erros, Ele sabe que você precisa lutar todos os dias, mas Ele quer te ajudar. Ele quer mudar a tua vida. E a primeira coisa que o Espírito Santo ele quer fazer em você é convencer você dos seus pecados, das suas falhas. Fazer você olhar para Jesus Cristo, o Filho de Deus, e confessar Ele como Senhor e Salvador da tua vida.
E ainda que você ainda continue, né, com a sua natureza corruptível, com o seu velho o homem exterior, não é o velho homem, né? Porque o velho homem, ele tem que morrer e vir uma nova criatura, né, em Cristo Jesus. Mas o homem exterior, ele continua, né? Mas o homem interior, ele se renova a cada dia. O homem exterior, como Paulo dizia, ele pode até se corromper, pode perecer, mas o homem interior, ele vai continuar, né, cada dia se renovando em Deus. Até aquele dia, o dia glorioso em que o Senhor, ele vai nos receber. Até aquele dia em que nós deixaremos esse mundo, né? Nós temos essa grande esperança. Nós podemos deixar esse mundo a qualquer momento, e o cristão que ele passa pela morte, né, ele passa triunfando. Entendeu como é que é? Então, o cristão, aquele que está servindo a Deus, que está selado e marcado com o Espírito Santo, o morrer para ele é lucro. Não importa o dia, o momento, a circunstância, o estágio da vida dele, se ele conquistou ou se ele estava no caminho da conquista, se ele ainda estava na luta, lá no fracassando ainda e tentando vencer, né? Mas se ele estava em Cristo, buscando a Cristo Jesus, já tinha entregado a vida ao Senhor, a morte para o cristão é um triunfo, é glorioso. Não é assim? Não é como as coisas desse mundo, né? A conquista do cristão é diferente. Então, meu irmão, entregue-se completamente ao Senhor, persevere. Eu vou tirar um momento de oração aqui agora, porque no segundo bloco eu quero pregar a palavra de Deus. E aí nós vamos agora, nesse primeiro bloco, fazer aqui a oração. E aí eu só reforço com você esse convite. Amanhã nós temos culto à noite na igreja, temos um jejum pela manhã. Entra num propósito de jejum. Talvez você está enfrentando várias situações na tua vida. Aí você já correu para um lado, já correu para o outro, já buscou recursos de um lado, já buscou recursos de outro lado. E Deus, como que tá? Você está buscando ajuda em Deus? Ah, eu estou buscando sozinho em casa. Ah, talvez você não está buscando, você está se lamentando. Talvez você não está buscando a solução em Deus. Talvez você está ali se frustrando com as situações, e aí, de repente, você pode chegar a uma conclusão de que não tem jeito, ou de que Deus não está contigo, quando na verdade você deve buscar ajuda. Buscar ajuda aonde? Na igreja, né? Buscar ajuda, buscar orientação ao pastor, à pastora. Tem uma igreja próxima da sua casa? Vai lá, vai no culto, na igreja, conversa com o pastor, com a pastora, pede orientação, pede ajuda. Talvez você não está pedindo ajuda, você está simplesmente compartilhando sua dificuldade com as pessoas. E aí, quando você compartilha as dificuldades com as pessoas, você corre um risco, porque você pode compartilhar com pessoas que não vão te ajudar. Aí você começa a falar dos teus problemas, das tuas dificuldades para um vizinho, da direita ou da esquerda, para um colega de trabalho, aí vai espalhando. E aquela pessoa, ao invés de orar por você, talvez ela não ore porque ela não tem uma vida com Deus, ela não tem uma vida de dedicação, ela não vai na igreja, ela não faz nenhuma campanha de jejum, de oração. E ela vai orar, ela vai apresentar a tua vida para quem? Para ninguém. Ela vai simplesmente ouvir você e às vezes espalhar aquilo ali. Contar para outra pessoa, e aquela outra pessoa é uma fofoqueira, é uma pessoa que não gostava daquela pessoa, e aí ela já vai torcer pelo mal dela para que ela se destrua ainda mais. É complicado isso. E aí, meu irmão, o melhor lugar para você se abrir, para você conversar, para você falar dos seus problemas, das suas dificuldades, é com um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Você não acredita, não, que tenha homens e mulheres de Deus nessa terra? Você não consegue acreditar que tem servos e servas de Deus nessa terra? Que Deus atende às orações? Você não consegue acreditar nisso, não? Porque a Bíblia diz
que a pessoa que ela recebe na sua casa, um profeta, no caráter de profeta, ele receberá o galardão de profeta. E ainda que você dê um copo de água a um servo de Deus, você já vai ter a sua recompensa lá no céu. Por você crer, por você confiar que aquela pessoa, ela é uma pessoa que representa Deus na terra, a obra de Deus na terra. E isso não é mérito nenhum nosso, não. Tá? Isso é uma obrigação nossa, é um chamado que nós temos, é uma ordenança. O Senhor nos deu essa ordenança. Então, mas é necessário que você tome uma atitude, né? Que você não queira buscar também apenas os benefícios de Deus para a tua vida. Não queira buscar apenas os bens, né? Mas que você queira servir a Deus, que você queira se dedicar a Deus, que você queira, né, abrir mão, né, dos seus pecados, abrir mão da sua vida. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai fazer essa obra na tua vida, meu irmão. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a vencer. Glória a Deus. Então, eu oriento a você. Procure uma igreja, procure aí mais próximo da sua casa. Ou se você quiser estar conosco na comunidade evangélica Viva em Cristo e receber as orações, fazer parte das campanhas ali da igreja. Nós estamos em constante campanha de oração, de jejum, entendeu? Constantemente. Jejum e oração é como se fosse arroz e feijão lá na igreja, tá entendendo como é que é? Arroz e feijão. O jejum e a oração. É o básico, meu irmão, é o básico. Ah, pastor, e as outras coisas e tal. Deus faz, né? Na hora certa, no momento certo, mas o jejum e a oração é algo mesmo que a gente tem que estar apegado. Vamos orar? Você que está aí na sua casa, você que tem essa liberdade para orar, eu vou dobrar os meus joelhos aqui e nós vamos orar, vamos falar com Deus. E você que está no trabalho, está em algum lugar e não pode dobrar os joelhos para orar, você faz a oração silenciosa, né? Eleva os seus pensamentos a Deus. 23.1, dentro de Bom Jesus das Selvas, canal Cultura. Meus irmãos, eu quero ler um texto com vocês aqui no Antigo Testamento. Nós estamos numa campanha ali na igreja de jejum. E eu quero ler com vocês aqui em Daniel. Se você tiver também a sua Bíblia aí, quiser acompanhar, né, a leitura da palavra conosco. Daniel, capítulo de número 1. Nós abrimos um propósito de 21 dias de jejum lá na igreja. A gente geralmente faz esse jejum no final do ano, né? A maioria das igrejas também fazem esse jejum, adota, né, esse jejum de Daniel no final do ano. E graças a Deus, nós já estamos na última semana, né? Fizemos aí 2 semanas. E eu falo graças a Deus porque jejuar é bom para o espírito. Acho que o Daniel fugiu da minha Bíblia aqui, né, gente? O jejum, ele é bom para o espírito, ele não é bom para a carne, não. A carne não quer jejuar, não. Você acha que a carne quer jejuar? É lógico que não. A gente fica com vontade de comer, né? Aquelas comidas gostosas. E o jejum que nós fizemos de 21 dias é aquele jejum que você fica comendo basicamente... Você fica comendo basicamente frutas e legumes. Frutas e legumes. Aí você deixa de comer carne, você deixa de comer um monte de coisa gostosa, coisa boa. Lembra que Daniel fez o jejum? Foi 3 anos, né? O dia de Daniel. 21 dias foi o período de oração que ele teve para receber ali a resposta, né, do anjo. Claro que
Deus já tinha ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia. Mas nós fazemos 21 dias, né, de jejum, se abstendo aí de muitas coisas. E eu confesso para vocês que é tão maravilhoso, tão extraordinário fazer esse propósito de jejum, porque Deus nos fortalece. A Bíblia diz que Daniel, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles alcançaram tanta graça de Deus através da consagração que eles fizeram. Daniel se propôs não comer das finas iguarias do rei, lá da Babilônia, para se consagrar, né? Para não se contaminar. E a Bíblia diz que ele se tornou 10 vezes mais sábio do que os outros. Ficou mais robusto, ficou até mais bonito de aparência, né? Que é o que menos importa, né? Mas a Bíblia diz que o próprio chefe lá da guarda ficou com medo de atender o pedido de Daniel quando falou assim: nós não vamos comer das finas iguarias do rei. E eu não posso fazer isso com vocês vão ter que comer, porque se o rei olhar para vocês e ver que vocês estão tristes, abatidos, que vocês estão com a aparência ruim, o rei vai me matar, vai cortar minha cabeça fora. Aí Daniel falando: faz o seguinte, experimenta 10 dias. E se em 10 dias você vê que nós não estamos frágeis, não estamos com a aparência debilitada, e você pode continuar, né? Porque Deus está nos favorecendo. E aí foi feita a experiência. Depois de 10 dias, o próprio chefe da guarda lá viu que Daniel não estava abatido. Pelo contrário, ele estava mais bonito, né? A aparência dele, junto com os amigos dele, do que os outros que se empanturravam, né? Comendo de tudo ali, comiam à vontade. E assim, isso aqui não tem nada a ver com regime, não tem nada a ver com questão só de saúde ou de estética, não. O jejum é algo para você buscar as profundezas de Deus, a intimidade com Deus, buscar ter um espírito mais sensível, né? A alma mais quebrantada e mais voltada para Deus, é isso. Se Deus quer, pela sua bondade, como ele fez lá com Daniel, porque o medo do chefe da guarda era ver eles abatidos. Aí Deus deu graça para que Daniel ficasse cada vez mais belo, bonito, robusto. A aparência de Daniel ficou melhor do que a dos outros. Junto com os amigos de Daniel, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, se destacaram. E em sabedoria, em conhecimento, eles sobrepujavam aos demais. Eles se destacavam de todos os demais que estavam ali sendo treinados, né? Os jovens que vieram para servir o rei, e dentre eles estava lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vieram cativos, né? Lá de Jerusalém. E eles se destacavam, e ainda mais, além de todo o conhecimento, sabedoria que eles tiveram, que Deus deu graça para eles, Daniel recebeu o dom de interpretar os sonhos e visões. Sonhos e visões. Aí eu vou ler para vocês aqui o texto de Daniel, né? Finalmente consegui encontrar aqui. Quem nunca teve dificuldade, né, para encontrar um livro da Bíblia, né? E é porque eu estava lendo ontem esse texto da Bíblia. O sonho de Nabucodonosor. Ontem eu estava pregando lá na igreja quadrangular. Deus abençoe o pastor Donato, né, e todo o povo de Deus ali da igreja quadrangular, que estavam completando, sabe quantos anos, gente? 73 anos. Olha que maravilha, né? Deus é bom. E aqui, ó, no capítulo de número 2, diz assim, ó: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos
para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Quero saber o que significa. Os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. É claro, né? Eles queriam que o rei primeiro contasse o sonho e depois eles iam interpretar, né? Bora lá. Aí o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem em montes de entulho. Tá vendo só? O rei ficou revoltado. O rei ficou irado com essa história de conte o sonho que a gente vai interpretar. O rei não queria saber de contar o sonho para ninguém. Eles tinham que dizer qual era o sonho. O rei só ia acreditar na interpretação do sonho se eles dissessem o que foi que o rei sonhou. Se eles não tivessem a capacidade de dizer o que foi que o rei sonhou, o rei não ia acreditar. Porque era fácil para eles dizer: eu sonhei com isso, sonhei com aquilo. Aí eles chegavam e diziam o que eles quisessem dizer, do coração deles, não é verdade? Agora, se eles chegassem a dizer para o rei o que foi que o rei sonhou, aí o rei tinha que acreditar, porque o rei não tinha contado para ninguém o sonho. Entendeu como é que é? Aí vamos lá, versículo 6. Mas se revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Então tinha em jogo ali o quê? Tinha recompensas para o homem que pudesse resolver aquele enigma, aquele sonho do rei Nabucodonosor. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho aos seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram em enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Olha como o rei foi sábio nessa hora. Ele não queria ser enganado. Os astrólogos, versículo 10, disseram para o rei, responderam para o rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por mais maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortos, ou entre os mortais, perdão. Ou seja, o tempo todo eles revelavam e enganavam os reis. Esses astrólogos, esses feiticeiros, esses adivinhos aqui, o tempo todo comiam à custa do rei, viviam às custas do rei, ou dos reis do passado, mas eram enganando. Por quê? Porque nenhum deles jamais tinha exigido o que o rei Nabucodonosor exigiu. Ele exigiu que, se alguém fosse interpretar o sonho dele, que dissesse o que ele tinha sonhado. E pronto, ele era o rei, ele decidia. Nessa hora caiu a farsa desses astrólogos, desses adivinhos, desses sábios aqui, desses cantadores, desses magos. Caiu a farsa deles. Ele disse: só os deuses podem fazer isso por você, e eles não vivem entre os mortais. Pois é. Vamos continuar. Bora ver o que foi que aconteceu então. Bora ver se não tem Deus no céu que fala com os homens aqui na terra. Bora ver se não tem Deus no céu que usa os seus servos aqui na terra. Bora ver se não tem Deus no céu que escolhe, que chama e usa seus servos, que se aplicam a Ele, que se consagram a Ele e que querem fazer a vontade de Deus. Versículo 12. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos.
para que também fossem mortos. Olha só, aí entrou Daniel no meio, ó. Quer dizer, por causa desses enganadores, por causa desses que fingiam interpretar os sonhos do rei, Daniel, que estava lá também sendo preparado, entrou também nesse decreto, ou seja, ia ter que morrer também, ele e os seus amigos. Mas calma aí, que tem um Deus no céu que guarda seus servos. Tem um Deus no céu que está no controle de tudo. Tem um Deus no céu que fala com os seus servos aqui na terra. E foi esse mesmo Deus que botou esse sonho no rei para ele ficar perturbado desse jeito, justamente para ele resolver. Sabe o que eu costumo dizer aqui dessa passagem? Eu vou adiantar alguma coisa aqui porque o tempo já está, né, quase terminando. Tenho só 8 minutinhos aqui. Sabe o que Deus fez aqui nessa situação, meu irmão? Quem deu o sonho para o rei foi o próprio Deus. O Deus de quem? De Daniel. Então, se foi o Deus de Daniel que deu o sonho para o rei, quem é que ia resolver? Daniel, que era servo de Deus. Então, Deus criou o problema na cabeça do rei, no coração do rei. Para quê? Para que Daniel resolvesse. Ah, claro que não seria fácil assim para Daniel. Ele tinha que jejuar, ele tinha que se humilhar, ele tinha que deixar de comer as comidas gostosas do rei. Ele se humilhou, ele buscou a face do Deus Todo-Poderoso. E não é de qualquer jeito, meu irmão. Não é qualquer homem ou de qualquer jeito que se chega à presença de Deus de qualquer maneira, não. Para se chegar à presença de Deus e alcançar o favor dele, se você, quando vai alcançar o favor de um homem, de uma pessoa de autoridade, você tem que levar um presente, você tem que falar com respeito, com consideração e tratar com reverência. Imagina Deus, ele é santo, tem que ser com temor e tremor, tem que ser com humilhação para se achegar à presença de Deus. E Daniel era essa pessoa, disposto a se humilhar, a se esvaziar. Daniel era essa pessoa. Então Deus de Daniel criou o problema para Daniel resolver. Olha que coisa maravilhosa. Você está entendendo, meu irmão? Não se preocupe não. Se está surgindo problemas no mundo aí fora, ei, você que é servo de Deus, deixa eu falar uma coisa para você que é servo e serva de Deus. Está surgindo uns problemas aí no mundo, não está? Uns problemas aí difíceis de resolver, tá ou não está? O mundo hoje está com cada dia mais aparecendo problemas que eu vou te dizer, meu irmão. O homem não está dando conta de resolver, não. A ciência não está resolvendo, os médicos não estão resolvendo, a coisa está ficando feia. Mas será que você que é servo de Deus, eu e você que somos servos de Deus, será que Deus não pode usar a nossa vida para resolver esses problemas? Será que Deus não estaria permitindo esses problemas, hein, que eles surgissem para que Ele usasse a nossa vida para resolver? Mas nós não vamos resolver com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade. Nós não vamos resolver com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, nem com o chat GPT, nem com o Google, nem com inteligência artificial. Nós vamos resolver com jejum e oração, com humilhação diante de Deus, buscando e clamando e buscando de Deus e Ele entregando as revelações do céu, meu irmão. Você está entendendo como é que é? Com jejum, com oração, com humilhação. E o Deus do céu vai dar a solução, vai trazer a resposta, vai trazer a vitória, o milagre, a mudança que Ele quer fazer. Ele pode fazer. Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Nesses tempos agora, nesse momento de fim que nós estamos vivendo, Ele faz a luz dele brilhar no meio das trevas. Ele faz o seu poder se manifestar nos seus servos. E aí, para encerrar, eu vou ler o texto aqui que diz assim, ó. Arioque, que era o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, com todo respeito, foi lá falar com o chefe da guarda. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Chegou para os amigos e disse assim, eu pedi um tempo lá para o rei, falei para ele que nós vamos interpretar o sonho dele. Agora é o seguinte, nós vamos jejuar, cambada. Entendeu? Agora é o seguinte, nós vamos se humilhar.
Preste bem atenção aqui. Todos nós já estamos com a cabeça na forca. O rei já mandou matar todo mundo. Eu fui lá e pedi um prazo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos buscar o Senhor. Para ver o que o Senhor vai fazer. Ele lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Era tudo que Deus queria. Deus já estava esperando esse momento. Foi Deus que criou o problema. Ele só queria que Daniel buscasse para que ele desse a solução. Para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Deus só está esperando Daniel buscar. Deus só está esperando Daniel se humilhar para ele dar a revelação. Porque era ele que tinha criado. E disse: louvado seja o Deus, o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Porque foi a visão que ele teve, ele já estava vendo, ele já tinha visto tudo, né? O que Deus tinha mostrado para o rei, e ele começa a louvar. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele já tinha visto tudo, ele viu a estátua do rei, ele viu aquela estátua que representava os reinos do mundo até o fim dos tempos, até que surgisse o reino de Cristo sobre essa terra, que governaria o mundo para todo sempre. E aí ele começa a louvar e dizer no versículo 22, revela as coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Ah, Deus maravilhoso. Eu imagino Deus lá no céu só sorrindo, olhando para Daniel e dizendo assim, pois é, Daniel. Era isso que eu queria. Criei toda a situação. Fiz o rei ficar perturbado com o sonho. Botei vocês, ó, na imprensa. Vocês foram ameaçados de morte para vocês me buscar. E aí eu revelei tudo para vocês. Agora vai lá falar pro rei da minha glória, do meu poder, o que eu faço. Vai lá dizer pro rei que foi eu que coloquei ele onde ele está, que ele é o rei, o homem mais poderoso do mundo. Mas aí vai cair, e vai vir outros reinos depois dele, vai cair, todos os reinos dos homens vão cair, e vai surgir o reino do meu filho amado, e esse reino nunca terá fim, e ele governará para todos sempre, e todos os homens terão que servi-lo, todos os homens terão que reconhecer que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. Meus irmãos, meu tempo terminou. Eu gostaria de pregar muito mais, mas o tempo não me permite. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te proteja e te guarde. Muito obrigado pelo carinho da audiência, aqui pela rádio Liberdade FM 96.1 e também na TV Liberdade 23.1, dentro de Bom Jesus das Selvas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.